A Bíblia traz dois versículos bastante enigmáticos quando a gente fala sobre essa questão da lei, da sociedade, da manutenção da vida da sociedade, da vida da comunidade. E o primeiro versículo que eu gostaria de citar está em Romanos, capítulo 13, que diz assim: os magistrados existem para condenar o mal. Parece bastante claro, né? Os magistrados existem para condenar o mal. E o texto, inclusive, evolui dizendo que se você não faz o mal, se você é alguém que entende a importância da vida comunitária e, portanto, entende a importância da lei, do ordenamento jurídico, você não precisa temer nada, porque os magistrados estão lá para punir, corrigir, redarguir aquele que faz o mal. E o outro versículo que eu gostaria de citar para você está em Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu uma das cartas universais da chamada Escritura Sagrada, como nós a chamamos, no Novo Testamento. É a carta de Tiago. E ele diz no capítulo 4 que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o Tiago cria uma categoria que até então ninguém nunca tinha criado, que é a categoria da omissão criminosa. Olha que interessante. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o Tiago inaugura uma nova leitura, uma nova visão. Porque até então, o pecado era uma coisa objetiva. Você fez algo errado, ponto, você pecou. Você desobedeceu a lei, você pecou. Aí o Tiago cria uma outra categoria, que nós poderíamos chamar de omissão criminosa. Ou seja, você sabia o que devia fazer, você sabia fazer o que devia fazer e não fez. Você sabia fazer o bem, havia necessidade do bem e você não fez. Você se omitiu. Aí o Tiago diz que essa omissão é criminosa. Eu penso que é isso que nós estamos vivendo em relação aos magistrados no Brasil. A gente tem ouvido ameaças à democracia o tempo todo. E partindo de membros de um governo que passou pela democracia, que só está aí porque passou pela democracia. A gente pode fazer N críticas, claro, inclusive ao processo eleitoral, às omissões, a inundação de fake news, a ausência de intervenção do Supremo Tribunal em relação a isso, pelo menos de forma suficiente para deter essa avalanche. A gente pode, obviamente, fazer um sem número de considerações, mas o processo ocorreu. Ocorreu dentro das normas que o povo brasileiro considera legais. Então, ocorreu. O resultado está aí e, claro, como qualquer governo eleito, esse governo agora vai diariamente prestar contas à população em relação ao seu desempenho. Isso é o normal. Mas aí
de dentro do ambiente democrático, nós começamos a ouvir ameaças de volta à ditadura, de estabelecimento de um regime autocrático. E a gente começa a perguntar o que está acontecendo? E por que os magistrados não fazem o que têm de fazer? E a gente fica perguntando se realmente agora no Brasil a lei é a regra básica da conduta em sociedade e da relação entre o governo e o povo. Vamos conversar sobre isso daqui para frente. Muito bom, estamos aqui com um estúdio novo. Você está vendo que a gente substituiu a cor preta, não é? Pesada, por fotos, por muitas cores, não é? E estamos aqui no novo estúdio da TVT. Aliás, a TVT está de parabéns, um estúdio muito bonito, muito moderno. E eu sei que você está sentindo falta do Davi. O Davi, infelizmente, por problemas de saúde, não poderá mais estar conosco. E então seremos o William e eu, e eventualmente vamos trazer um convidado, uma convidada, não é? Nós estamos, inclusive, com o compromisso de trazer várias convidadas, mas o programa, então, ganha um novo contorno com a ausência do Davi. Nós oramos por ele, esperamos que ele melhore e, quem sabe, um dia ele esteja em condições de estar de novo nesse jogo bonito que é o jogo da democracia, de olhar para a vida a partir das Escrituras, olhar para a realidade a partir das Escrituras. Mas que bom que você continua com a gente. E isso é que é importante no final das contas. Muito bom. William, é angustiante você viver numa democracia em que toda hora um dos empregados do governo, um dos empregados do povo brasileiro, que estão lá, ou que está lá justamente para defender a democracia com unhas e dentes, para manter o processo democrático em pauta, de repente virar para a gente e dizer, olha, se não for do jeito que a gente está falando, o AI-5 volta, hein? Olha, se não for do jeito que a gente está falando, os militares voltam, né? Ou então a gente ficar sabendo que o presidente da República foi acusado de fomentar uma manifestação popular a favor da quebra da democracia. Aí você diz, ficou todo mundo louco. Ficou todo mundo louco. Isso aqui é o quê? Que loucura é essa? O sujeito que foi eleito para manter a democracia é a mesma coisa que você ser eleito na igreja, ser o pastor da igreja, e aí no primeiro dia que você assume o pastorado da igreja, você diz, então estamos encerrando os cultos aqui, porque eu não gosto de culto, eu só gosto de bate-papo, então bate-papo vai ser na minha casa, aqui eu vou deixar para quando a gente tiver muita gente, vem para cá. O que a sua igreja diria? O que a minha igreja diria? O que a nossa igreja diria? O que deu no pastor? O pastor ficou louco? Entendeu? O que você me diz disso, William? Ari, também quero agradecer a TVT, esse cenário bonito, cenário novo. É bom você estar conosco e tudo isso que vai estar ocorrendo daqui para frente. Bom, Ari, infelizmente nós temos visto os nossos representantes, ou aqueles que deveriam ser nossos representantes, confundirem autoridade com autoritarismo. Eles estão confundindo autoridade com autoritarismo. E autoridade
é algo que é representativo da Trindade, né? A autoridade, ela representa, ela faz eco com a Trindade. Já o autoritarismo, ele já vai fazer eco com o próprio diabo, que é o ego absoluto. Isso. Então, eles, infelizmente, ao invés de eles estarem representando a vontade divina, né, no sentido bíblico de Romanos 13, como você trouxe, que é o bem comum, isso. Ele vai estar representando o ego absoluto, que é a minha vontade. E todos nós sabemos que o ser humano é filho de Adão, todo filho de Adão, ele em si, ele não tem essa condição de ser aquilo que ele pensa que é Deus. O autoritarismo é isso. É o meu benefício, é o meu bem, é aquilo que eu quero, em detrimento da sociedade, em detrimento do povo, em detrimento da população. São os meus desejos, são a minha cultura, a minha idiosincrasia que eu trago, ao invés de eu governar para toda essa população. E, infelizmente, temos 3 poderes. Temos 3 poderes. Temos 3 poderes? Temos 3 poderes que deveriam viver harmonicamente, porém independentes. Um, né, fazendo as leis, o outro que deveria aplicar a lei e o outro deveria simplesmente gerir a lei. Porém, esse que deveria gerir a lei, ele quer se tornar um ego absoluto, quer se tornar um único senhor de tudo. E os demais poderes, infelizmente, estão permitidos. E a gente fica angustiado exatamente por causa disso. Porque você colocou muito bem. Quando o sujeito faz uma chamada autocrática, quando ele diz que você tem de colocar em questão os poderes da República, esse camarada foi para o ego absoluto. Essa fala sua é lapidar, é o ego absoluto, que é a marca do diabo. Exato. Tá certo? É o diabo é isso aí. Ou seja, se a acusação que paira sobre o presidente for verdadeira, que ele realmente está incitando o povo às ruas para suprimir a democracia, ou pressionar o Congresso, pressionar o STF, pedir o fechamento do Congresso ou pedir o fechamento do STF, se essa acusação for verdadeira, o presidente virou o diabo, ou o diabo virou o presidente. Alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está errada aqui. Agora, não assusta você a inércia dos outros 2 poderes? Ou seja, se você na igreja, você chega lá na sua igreja, pastor William está lá, e aí você diz, não vai ser mais desse jeito não. Vai ser daquele jeito, eu não quero mais isso, não quero mais aquilo, cancela o culto, acaba com a escola dominical. Imediatamente, os outros poderes da igreja, presbíteros, diáconos, líderes de departamento, vão pedir uma reunião urgente com você. Não vai? Exatamente. Não vai ser assim? Exatamente. Ô, pastor, o que houve? Exatamente. O que houve, pastor? O senhor acabou de chegar. O senhor enlouqueceu? O que aconteceu? O senhor está precisando de remédio? O senhor está precisando de ajuda psiquiátrica? O que está havendo com o senhor? Imediatamente vão reagir. Pastor, a gente respeita o senhor, etc. A gente sabe qual é a sua posição, mas acho que o senhor não sabe mais qual é a sua posição. Exatamente. O senhor não sabe mais qual é a sua posição. Então, por que o Congresso, por que o Judiciário, o STF, não reagem? Aliás, essa é uma pergunta que a gente vem fazendo desde sempre, não é? A gente viu o impeachment acontecer contra o processo legal, não havia mais caso, virou um julgamento político, e no Brasil não há julgamento político. Exato. Impeachment não é julgamento político. Ou não virou. Deveria ser, né? Não deveria ser, virou. E aí a gente olha para o judiciário. Opa, o judiciário vai se mexer. Não, o judiciário não só não se mexeu, como apoiou. Exato. Aí você tem uma série de outras falhas
de processo, de julgamento, prisão sem provas, etc. E você olha, nada. E, finalmente, você tem gente de dentro da democracia, do ambiente democrático, do poder democrático, pedindo o fim da democracia. E você olha para os magistrados e nada. Então, nós vamos entrar agora no intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre o pecado do Judiciário e do Congresso diante da ameaça à democracia. Fica conosco. Muito bom, estamos aqui conversando sobre a democracia como um valor e o fato de que a democracia não pode ser ameaçada e quando a democracia é ameaçada, os magistrados precisam agir. Estamos aqui nessa discussão, continue conosco, muito obrigado por estar conosco e vamos continuar daqui para frente. E aí, William, como é que a gente olha para os poderes constituídos que deveriam cercear esse tipo de coisa? Porque você veja, essa acusação é feita ao presidente da República. Sim. Alguns dos empregados do presidente da República começaram a falar sobre isso. É empregado, porque o cara é ministro, ele pode ter sido general, pode ter sido o que ele for. Agora ele é empregado do presidente da República. E está a serviço da população. E está a serviço da população. Ele não pode falar, porque não pode atacar a democracia, porque qualquer palavra dele vai ser imputada ao presidente da República. Além disso, você ainda tem os problemas de ordem familiar, os membros da família do presidente que se excederam nessa coisa de ataque à democracia, outro ministro que pode ser doutor em economia, pode ser o que quiser, um empregado do presidente é a serviço da população, não pode falar em AI-5. Ninguém é chamado às falas, os magistrados não fazem nada, o Congresso lida com isso como se o presidente, os empregados dele estivessem contando uma piada. O presidente nem é bom de piada, tudo que ele fala é horrível. Ele não devia achar que é humorista, ele não é o chamado dele. Então, como é que é isso? Infelizmente, o que eu percebo, a minha visão sobre isso, é que, da mesma forma que não acreditaram na figura do Bolsonaro, na figura do candidato Bolsonaro, eles não estão acreditando, mais uma vez, no presidente Bolsonaro, a maneira dele agir, o que ele realmente está falando. Eles não estão acreditando, né, em tudo isso que está acontecendo. Acham que realmente, olha, isso aí é uma fala, são omissos. Na realidade, são omissos porque, na verdade, infelizmente, o presidente ele vai falar sobre algo que está no coração, no âmago da sociedade, que é o Congresso Nacional. A posição, em muitos anos, daquilo que nós vemos, como é visto o Congresso Nacional. A maneira como o Congresso é visto pela sociedade, e com certa razão, infelizmente, e ele aproveita desse mal que há no Congresso Nacional, essa má reputação, melhor dizendo, do Congresso Nacional, para incitar a população contra a democracia, colocando-se, na realidade, como o próprio Messias, fazendo uso do seu nome, né, aproveitando o seu nome para se achar, como foi visto, como foi colocado, né, nos vídeos, ele se apresenta como o Messias. E nós sabemos que Messias é Cristo, Messias é ungido, né? Então, Messias é um então hebraico. Está na hora de lembrar os irmãos lá da Mangueira que disseram, escuta, pessoal, não tem Messias de arma na mão. É isso mesmo. Que a ideia, nós sabemos, nós falamos a partir das Escrituras. Messias é um termo hebraico. Né? Cristo é grego. Em português é ungido. Ou seja, ele está dizendo que ele é ungido por Deus para ser o representante ou o dominador da nação.
Exatamente. Ele está dizendo que ele é legitimado por Deus para fazer um governo autoritário, trazer, quem sabe, até o totalitarismo para a nação. Pois é, algo isso é assustador, anticristo. é anticristo, é lamentável. E assim, a população brasileira não pode assistir isso de forma pacífica, passivamente. Não pode. Nós não podemos ceder a esse tipo de pressão, sob hipótese alguma. Se a gente ama realmente Deus, se a gente é realmente essa nação que quer ter os valores de Jesus, como o presidente fala várias vezes, então o valor maior de Jesus é a democracia. Ele empoderou pessoas. Ele construiu uma igreja absolutamente solidária, com partilha, com bondade e com empoderamento. Uma das doutrinas mais importantes da fé protestante é o sacerdócio universal de todos os fiéis. Todo mundo é sacerdote. Então, nós não admitimos autoritarismo. Nós não convivemos com autoritarismo. Nós não convivemos com ditadura. E os magistrados e os congressistas, hoje, até que provem o contrário, têm praticado o que Tiago chamaria de omissão criminosa. Então, é hora de nós dizermos para eles que a omissão também é pecado. A omissão, saber o que tem de fazer e não fazê-lo, é pecado. Eu espero que a nação brasileira reaja imediatamente, que você, meu irmão, minha irmã, reaja imediatamente, que nós não toleremos mais esse tipo de fala. E eu espero, e todos nós esperamos, que os magistrados, o Congresso, imediatamente reaja a uma fala como essa, indiciando o sujeito, a pessoa, por crime contra a democracia. Imediatamente. A gente não pode ouvir esse tipo de coisa e achar, como disse o William, que está participando de mais uma fala boba, de mais uma brincadeirinha. Não se brinca com democracia, não se brinca com o direito das pessoas, não se brinca com a sociedade, com a verdade da democracia, que é o poder emana do povo e só em seu nome pode ser exercido. É comigo, é com o William, é com você daqui para frente.